Boa tarde, igreja linda, irmãos maravilhosos. Que bênção estar aqui com vocês. Ontem foi muito bom. Quem estava ontem? Olha aí. E aí, tudo bem? Já praticaram? Amém. Então, nós damos continuidade nessa tarde da nossa conferência da família. Eita, uma aguinha aqui é muito bom. E o que nós temos de mais precioso é a nossa família, não é verdade? E é muito importante essa conferência. O pastor Watson começou a igreja e todo ano a conferência é uma das prioridades. Uma das conferências mais importantes é da família, porque ele entendeu o princípio de investir na nossa família. Amém? E hoje nós vamos estar falando sobre é tempo de cuidar da família. Vamos falar? É tempo de cuidar da família, de cuidar da nossa família. Isso é nossa responsabilidade como pais, como filhos. Nós devemos cuidar da nossa família. Então, vamos ler essa passagem aqui, que eu quero compartilhar com você. 2 Samuel 6, 11 e 12. Vai estar no telão aí, mas você pode ver na sua Bíblia. 2 Samuel 6, 11 e 12. Fala assim: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Amém? Nós vamos parar aqui. O Senhor fala conosco nessa tarde, o que o Senhor tem para compartilhar aos nossos corações. Nós pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa passagem é muito conhecida, creio que você já leu sobre isso, mas eu quero falar algo que é muito importante, que Deus fala conosco, que a arca do Senhor, ela representa o quê? A presença de Deus no Velho Testamento. Por que Davi, quando ficou sabendo, quis, eu vou trazer a arca de Deus? Porque a arca, ela representava a presença de Deus. No Velho Testamento, era isso que significava a arca. Então, Davi, ele ficou maravilhado. A presença de Deus está naquela casa, está naquela família. Ele escutou os testemunhos, as pessoas falando das coisas que têm acontecido 3 meses só. Que a arca do Senhor, a presença de Deus estava ali na casa de Obed-edom, e as notícias, o que repercutiu, as boas notícias, que coisas estavam acontecendo. Ele estava sendo abençoado, a sua família estava sendo abençoada. Ele falou, o rei Davi pensou, eu quero isso para a minha família. Eu quero isso para o palácio, eu quero isso para o meu reino, para o meu governo. Eu vou buscar a arca do Senhor para o palácio, para a casa de Deus, para Jerusalém, para que o nosso reino seja abençoado. E o que é a arca? É a presença de Deus. É a presença de Deus. E hoje eu te pergunto, a arca do Senhor tem espaço na sua família? A arca de Deus, a presença de Deus, está na sua casa? Está na sua família? Está na sua vida? Como o rei Davi desejou a presença de Deus,
em Jerusalém, no seu reino, na sua casa, no seu palácio, porque ele desejava a presença de Deus. E para nós hoje, essa arca, essa presença, você deseja na sua vida? Você deseja na sua família? É tudo o que nós precisamos, é da presença do Senhor na nossa vida e na nossa família, não é mesmo? É tudo que nós precisamos, é ter a presença de Deus na nossa vida e na nossa família. Diga assim: eu quero a presença de Deus na minha vida e na minha família. Amém. Isso é muito, muito importante. Isso é a base. Hoje, nós vemos uma tentativa muito forte da depreciação da família. Não é verdade? É o que a gente vê nas redes sociais, em todas as postagens, em tudo, nos filmes, nas músicas, depreciando a família, desvalorizando a família. Mas nós, como cristãos, entendemos o valor da família. E por isso essa conferência, e por isso o tema, devemos cuidar da nossa família. Porque hoje o que está em alta é desvalorizar a família, tirar a importância da família. E nós insistimos. Que tempo é esse que nós estamos? É tempo de cuidar da nossa família. Esse é o tempo, mais do que nunca, é o tempo de cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Esse é o tempo de cuidar da família. E eu quero falar com vocês 3 reflexões sobre esse tema do que Deus projetou para a família. 3 considerações. A primeira que eu quero falar é sobre identidade. Primeiro tema, primeira reflexão é sobre o quê? Identidade. A identidade o que é identidade? É o que você é. O que você é e como Deus te criou. Identidade é o quê? O que eu sou e o que Deus me projetou. Como Deus me projetou. Amém? É o que Deus criou para você ser. O que Deus te criou é quem você é, criado por Deus. E então, é a maneira como nós nos vemos. E Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Deus criou. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou o quê? Homem e mulher. Macho e fêmea. Só isso. Então aqui é muito importante na identidade nós sabermos quem nós somos e principalmente os pais. Os pais têm a responsabilidade de cuidar da sua família, principalmente dando atenção na formação da identidade dos seus filhos. Os pais são responsáveis de formar, de ensinar a identidade dos seus filhos, quem eles são. A identidade de uma pessoa, ela é formada na infância. Na infância, com o quê? Os seus pais, com o ambiente em que ela vive quando criança, na sociabilização dela, e mais tempo que ela está é dentro de casa, é na escola. Então, a responsabilidade é dos pais de imprimir, de ensinar, de inculcar e de formar a identidade da criança, do seu filho. É responsabilidade dos pais de afirmar a identidade dos seus filhos. Porque a identidade, ela fala da forma como a criança se vê. A identidade vai mostrar e dizer como ela se vê, como ela vê o outro e como ela vê o mundo. A partir da sua identidade. Quando ela sabe quem ela é, aí ela vai poder se ver,
ela vai poder ver o outro e vai poder se relacionar com as pessoas, com base à sua identidade. Então, no futuro, isso vai influenciar o comportamento dessa criança. Se ela é insegura, se ela é agressiva, ou se ela será amorosa, ou se ela é sociável, tudo isso vai ser determinado a partir da identidade dela, o que foi trabalhado, o que foi ensinado dentro dela. Porque se ela não sabe quem ela é, ela vai se tornar uma pessoa, um adulto, um adolescente inseguro, que está sempre procurando, está sempre querendo algo que nem ele sabe o que ele procura. É porque ele não sabe quem ele é. Então, é a responsabilidade de quem, em primeiro lugar? Dos pais. Quantos pais nós temos aqui? Uau, a maioria. Então, saber que você nasceu para um propósito em Deus vai afetar desde cedo a maneira como você vai viver a sua vida aqui na terra e na eternidade. Olha só, sabendo quem você é desde cedo, se você foi ensinado qual é a sua identidade, para que você nasceu e o que Deus tem para você, isso vai definir você desde a infância até a eternidade, porque você sabe quem você é, como caminhar e para onde você vai. Isso não é lindo demais? Deus nos criou assim, né? Pensou em nós desde o nascimento até a eternidade, de vivermos com Ele para sempre. É importante cuidar da identidade dos nossos filhos. É importante. Nós vemos o exemplo na Bíblia de Abraão e Sara. De Abraão e Sara, lá em Gênesis 21, 10 a 12, mostra a preocupação ali com a identidade do seu filho de Isaac. É uma passagem. Eu li essa passagem e não entendia. Nossa, Sara está sendo muito rude com Agar e tal. Mas depois eu fui entender o que queria dizer essa passagem. Então, vamos ler aqui. Gênesis 21, 10, fala assim. Então, ela disse a Abraão, Sara, certo? Sara disse a Abraão, mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho daquela escrava não herdará com o meu filho Isaque. Eu falei, meu Deus, que coisa cruel. Aí, 11, Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho, Ismael. Deus, porém, lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Então, olha só o que aconteceu. Sara estava percebendo que Ismael, o filho da escrava, o primeiro filho que Abraão teve, que foi com a sua escrava, ele estava perturbando, ele estava incomodando, ele estava fazendo bullying com Isaque, com o filho de Abraão e Sara, que era Isaque. O Isaque que seria o grande herdeiro, com ele que a promessa ia se cumprir. Então, Ismael, ele apelidava, ele brigava, ele fazia bullying. Então, ele era uma criança, Isaque. Então, Sara ficou preocupada. Se o meu filho, uma criança, ele está passando por essa situação de o seu irmão estar ali perturbando, diminuindo, brigando, colocando ele para baixo, oprimindo, fazendo bullying, o que vai acontecer com uma criança assim? Ela vai
murchando, vai murchando, vai murchando, e ela perde a sua identidade. De repente, ela não sabe mais quem ela é. Ela se acha um lixo, ela se acha um nada, porque tem alguém ali empurrando para baixo. Então, Sara percebeu, ela falou, eu não quero isso para o meu filho, porque ele é o herdeiro. É com ele que a promessa vai se cumprir. Olha a preocupação de Sara. Ela estava preocupada com o futuro do seu filho. E é uma preocupação justa. Então, isso é muito importante. Ela não permitiu que o seu filho continuasse sofrendo bullying e perseguição, para que ele não se tornasse um fracasso, mas sim um herdeiro da promessa de Deus. Isso é tremendo, gente. Isso fala para nós, pais. Nós temos que nos preocupar com a identidade de nossos filhos. Nós temos que nos preocupar com as promessas que Deus tem para os nossos filhos. Nós temos que protegê-los para que eles alcancem as promessas de Deus. E uma pergunta: vocês se importam, né? Você se importa com as amizades dos seus filhos? Vocês se importam, pais, com o que os seus filhos estão sofrendo na escola? Qual é a pressão que eles estão sofrendo? Qual é o tipo de influência que eles estão tendo na escola, na educação, na faculdade? O que eles estão sofrendo ali, adolescente ou criança? Bullying, abuso. Então, é muito importante os pais estarem atentos com os filhos, na infância, na adolescência, sendo jovem. Eu tenho 2 filhos jovens. Nós, o tempo todo, conversando, perguntando o que está acontecendo, o que você está sentindo, qual é a pressão que você está sentindo, porque todos nós vivemos debaixo de pressão, né? Contra os princípios, os valores do mundo que nos pressionam. Na faculdade, nossos filhos estão passando por problemas, por dificuldades, e nós, como família, temos que apoiar, estar com o ouvido atento para escutar qual é a aflição do coração, qual é a tristeza que está dentro do coração, aquele momento que a pessoa está passando, talvez só escutar, orar, dar uma palavra de incentivo. Isso é muito importante, os pais aprenderem a dialogar com os filhos. Muitas vezes eles nem querem solução, muitas vezes a gente nem tem a resposta, mas só de você parar para ouvir e orar pela pessoa, já vale muito. Não é obrigado você ter a resposta para tudo. E muitas vezes nós não temos as respostas. Então, como pais, nós precisamos reafirmar aos nossos filhos a identidade de Deus sobre eles. Amém? Nós, como pais, precisamos reafirmar a identidade dos nossos filhos, como filhos de Deus que eles são. Primeira coisa que é mais importante, nós, como pais, ganharmos os nossos filhos para Jesus, falarmos de Jesus para os nossos filhos, nós que temos que evangelizar os nossos filhos, nós que temos que orar com eles para eles repetirem a oração recebendo Jesus. Que lindo, né? Quando nossos filhos falam assim, papai, mamãe, eu quero receber Jesus. Eu quero você no culto doméstico, você em casa, orar para os seus filhos. Não precisa ir lá para a igreja para fazer isso. Não, em casa mesmo. Aí na igreja eles só vão confirmar. Mas em casa, ele está orando com você está orando com ele receber Jesus. Que bênção isso. Então, a nossa responsabilidade é ganhar os nossos filhos para Jesus. Eles conhecerem Jesus. E, irmãos, nossos filhos, eles precisam saber que eles são diferentes. Amém? Eles precisam saber que eles são diferentes. Eles são diferentes do mundo. Eles não precisam estar se comparando com o mundo. Nós somos diferentes mesmo. Glória a Deus por isso. Ensine para os seus filhos isso. Eles não precisam estar se comparando ou sendo igual aos colegas do mundo. Porque eles vão fazer coisas que eles não vão fazer. Sem religiosidade. A gente poder ensinar sem
aquela coisa de religiosidade, tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que a gente pode ser um pai para ensinar o filho sem religiosidade? O Espírito Santo vai lhe dar sabedoria. E nós vamos falar mais sobre isso. Eles precisam saber que eles são novas criaturas e que eles são o templo do Espírito Santo. Amém? E que eles são mais que vencedores. Eles têm que saber disso. Nós, como mais maduros na fé, temos que ensinar os nossos filhos que eles vão ser diferentes, sim. Que eles não vão fazer o que todo mundo faz, porque eles não são qualquer um. Eles não são todo mundo. Eles são diferenciados. Eles são raça eleita, eles são sacerdotes de Deus. Então, eles vão ser diferentes. Desde pequeno, nós temos que ensinar. Ah, mamãe, papai, por que meus colegas fazem isso? Porque você é diferente. Porque você é do Senhor. A sua vida é diferente. Então, isso é muito importante para nós. Seus filhos, eles já nasceram. Quando eles nasceram de novo, eles passam a ser herdeiros de Deus. Eles são herdeiros de Deus. Então, você precisa interferir na vida espiritual dos seus filhos, investir neles e Deus vai te honrar. Papai e mamãe, Deus vai te honrar. Quando você investe na vida do seu filho, investe ensinando a palavra, orando, conversando, Deus vai honrar você. Colocando num colégio cristão, sabe? E você leva para a escola dominical, leva para classe de criança, fica lá. Às vezes eu digo para os pais lá, fica um pouquinho com seu filho aqui na classe, só para ele sentir segurança, para você mostrar que é bom a classe. Meu pai está aqui, minha mãe está aqui, a classe é boa. Então, passa segurança, não jogar a criança lá e sair correndo, deixar a criança chorando lá. Não, fica um pouco, passa segurança, porque você está investindo na vida do seu filho. Então, é nosso papel como pais sobre isso. Amém? O tempo que você investir não é tempo jogado fora. Amém? Então, primeiro ponto, investir na vida dos nossos filhos. O primeiro ponto que eu falei é sobre a identidade. Quem é responsável para imprimir e afirmar a identidade? Diga assim, sou eu mesmo. Então, o segundo aspecto que eu queria falar sobre tempo de cuidar da família é sobre valores. Sobre valores. Os nossos valores determinam as nossas escolhas. Quando nós temos valores sólidos, fortes, eles vão determinar as nossas escolhas, não é verdade? Deus estabelece valores. Ele deixou claro que os seus filhos poderão fazer o que seus filhos poderão fazer ou não fazer. Não é verdade? Lá em Gênesis 2, lá na criação, Gênesis 2, 15 a 17, fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, olha só, juntamente com os valores, Deus deu ao homem e à mulher a liberdade de escolha. Deus colocou o homem no jardim, mandou ele cuidar do jardim, mandou ele cultivar o jardim, deu trabalho para o homem, mandou ele cultivar, mandou ele guardar, mandou ele proteger o jardim. Mas ele disse, pode comer livremente do jardim, de tudo que tiver aqui, qualquer da árvore do jardim. Mas ele deu um limite. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Então Deus deu um limite,
deu poder de escolha, para o homem. E, juntamente com esses valores, ele deu poder de escolha. E hoje nós temos o quê? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos mostra a vontade de Deus para a nossa vida. Está bem clara a vontade de Deus. O Senhor deixou bem clara a vontade dele para nós. Mas é uma escolha que nós temos em andar na sua verdade, nos seus princípios. Eu escolho, eu decido em amar a Deus e em servir a Deus. Eu escolho, e a minha família, em andar sobre a sua palavra. Amém? Então, escolher a árvore da vida é escolher a andar com Deus. Escolher a árvore da vida é viver segundo a palavra de Deus. Então, nós escolhemos a árvore da vida, em andar com Deus, em viver com Deus. E escolher a árvore do conhecimento é andar segundo o mundo. É andar segundo o mundo. E Deus planejou que os seus filhos vivessem pela árvore da vida e não pela árvore do bem e do mal. Deus nos escolheu para andar sobre a vida. Amém? Então, isso é muito importante. Não se trata apenas de ensinar aos nossos filhos o que é certo, o que é errado, ou então não matarás, não roubarás, não é mandamentos. Não é você só ensinar. Não faz isso que é feio. Não faz isso que é pecado. Não é só isso. Mas é muito mais do que isso. É você ensinar a ele a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É muito mais do que regras, é muito mais do que ser crente, é muito mais do que religiosidade, é muito mais do que isso, é uma vida no Espírito, é uma vida com Deus. Seus filhos têm que ver isso em você, têm que perceber isso em você. Então, que tempo é esse que nós estamos hoje? É tempo de ensinar os nossos filhos e a nossa casa, e a nossa família, a discernir a vontade de Deus. A discernir. Não é decorar um versículo, não é decorar a historinha bíblica, não é vir na igreja e cantar, levantar a mão, não é fazer a coreografia de crente, mas é discernir a palavra de Deus, ter revelação de quem é Jesus, ter revelação do Espírito Santo de Deus, ensinar através da palavra de Deus, juntos com a família, estudar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus como guia para a nossa família, como manual para a nossa vida, como alimento e como alicerce da nossa família. É andar dirigido pelo Espírito de Deus. Os nossos filhos vão ser mais impactados com o nosso testemunho, de qual é o meu testemunho no dia a dia, o que eu faço no meu dia a dia, o que eu estou transmitindo com o meu testemunho, com a minha vida, como eu ajo, como eu falo, como eu me relaciono com as pessoas, como eu falo com as pessoas, qual é o meu tom de voz, como eu lido com o dinheiro, como eu me refiro às pessoas. Isso fala mais do que religiosidade vir para a igreja. Meu filho está em casa, sendo criança, sendo adolescente ou jovem, ali no ambiente da casa, naquela atmosfera, ele está aprendendo. Aquele espírito está ali. É de verdade, é de liberdade do Espírito Santo agir. Então, não adianta ser religiosidade, mas a maneira como tratar as pessoas, de lidar com dinheiro, ou de falar mal das pessoas no seu ambiente, os filhos, as pessoas estão vendo.
ou a maneira como você se relaciona com as coisas de Deus. Domingo não vem para a igreja, não dá importância para as programações, não dá oferta, não dá dízimo, chega atrasado na igreja, não, hoje a gente não vai, chega atrasado. Então, tudo isso fala. Tudo isso fala. Tudo isso está mostrando quem você é e qual é o seu testemunho. As pessoas estão vendo, seus filhos estão vendo, seus familiares estão vendo. Você está ensinando através do seu testemunho, através da sua conduta. E seu filho precisa ver o seu bom testemunho. Seu filho precisa ver você lendo a Bíblia, você orar, você adorar a Deus, você congregar num life. Tudo isso é vida com Deus. Qual é o seu compromisso com Deus? Qual é o nível de compromisso com Deus que você tem? Que você está transmitindo para outras pessoas? Sendo filhos, parentes, vizinhos, amigos. Tudo fala. O seu testemunho é muito importante. E agora, falando para os solteiros. Agora eu perguntei para os casados, né? E agora eu quero perguntar para os solteiros sobre os seus valores. Quais são os seus valores, solteiras? Porque é muito importante o seu testemunho da obediência. Obediência a Deus, em primeiro lugar. Obediência aos pais, ok. Mas por que você vai obedecer aos pais? Porque, em primeiro lugar, você tem que obedecer a Deus, a palavra de Deus. Então, é muito importante aos solteiros o seu testemunho da obediência, a honra aos pais, o seu linguajar, o que você fala, como você fala, qual é a sua linguagem? É a linguagem do mundo? Qual é a sua linguagem? E as amizades? Quais são suas amizades? As amizades são saudáveis ou são amizades que tiram você do caminho, da presença de Deus? Quem são as pessoas que influenciam você? Nas redes sociais, quem é que você segue? O que você assiste? TikTok, o que você vê? Tudo isso entra na sua mente. Tudo isso vai impactar você, a sua vida espiritual, os valores. É no que você segue, o que você admira, o que você curte, o que você está gastando tempo recebendo, bebendo, de que fonte você está bebendo. E sobre relacionamento. Seu relacionamento é puro com sexo oposto? Ou tem um namoro impuro? Ah, não tem problema, é só uma pegadinha, é só uma ficadinha. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Sabe, na Bíblia fala sobre Esaú e Jacó, os dois irmãos. E eles foram ensinados pelos seus pais valores da palavra de Deus. Mas um escolheu em desprezar esses valores. Esaú, ele escolheu em desprezar os valores de Deus. Que é esse negócio de bênção de pai? Que negócio de primogenitura? Que negócio de ser crente? Que negócio de princípios? Que negócio de valores? Ele desprezou o direito à primogenitura. Ele desprezou os princípios de Deus. E a escolha dele, ele só foi caindo. Cada vez mais, Esaú, ele foi se afogando no pecado, na promiscuidade, no adultério,
na imoralidade, na perversidade, ele entrou num poço profundo. E a vida dele foi uma ruína. Filho de quem? Filho de quem? Filho da promessa. Filho de Isaac. Isaac foi um homem que ele amava a Deus. Ele foi um exemplo, seu pai, de obediência aos pais. Ele se relacionou se guardou em pureza e santidade, se relacionou com a mulher com que seus pais aprovaram. Ele cumpriu tudo. É um exemplo de santidade, de espera, de encontrar a mulher, a pessoa perfeita para casar. E aí tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, ele desejou os princípios, ele desejou o direito à primogenitura, ele desejou o que Deus tinha, a herança de Deus. E Esaú desprezou, escarneceu. E você hoje, você tem a herança, você é filho de Deus. Você, jovem, é filho de Deus. Você é herdeiro com Jesus das promessas de Deus. Você é herdeiro com Jesus para reinar por toda a eternidade com Jesus. Pense nisso. Você vai abrir mão para os prazeres desse mundo momentâneo, de um namoro impuro, de um beijo, de um sexo, de algum momento de prazer, pela eternidade com Deus? Não, nós precisamos levar a sério isso. A nossa vida com Deus, a nossa vida aqui é muito passageira, é muito rápida. Não vale a pena a gente gastar e banalizar e desprezar como Esaú fez por uma eternidade com Deus que nós vamos viver. Vale a pena qualquer sacrifício de se guardar. Vale a pena qualquer sacrifício de você dizer não para qualquer coisa do mundo que queira atrair, qualquer voz que quer, entrar na sua mente, sugar o seu tempo, e sugar a sua energia, e sugar a sua juventude. Vale a pena dizer não. Não, porque eu sou diferenciado, eu sou do Senhor, eu sou herdeiro com Cristo, eu sou filho do Rei, filha do Rei Jesus. Essa tem que ser a nossa mentalidade, esse tem que ser o nosso valor, esse tem que ser o nosso valor. Independente de idade, se você é novo, se você é velho, não perca o rumo para onde você vai. É para a eternidade com Cristo ou para a eternidade sem Cristo. Misericórdia. Misericórdia. Então, valorize o seu legado. Valorize o ensino da palavra. Foi por causa dos seus valores que Moisés não ficou no palácio. Foi por causa dos seus valores que Daniel não comeu das iguarias do rei. Foi por causa dos seus valores que José não foi para a cama com a mulher de Potifar. Foi por causa dos seus valores que Isaac, Sadraque e Abednego entraram na fornalha ardente. Foi por causa dos seus valores que Esther se apresentou corajosamente ao rei. Foi por causa dos seus valores que a serva de Naamã falou do profeta de Deus. Foi por causa dos seus valores que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E é por esses valores, que nós estamos aqui hoje, nessa conferência da família. Amém? Num tempo em que o mundo está atacando ferozmente com ideologias totalmente antibíblicas,
nós precisamos colocar na balança da palavra de Deus. Meu tempo acabou, aleluia, já estou terminando, só falta mais um tópico. Aleluia. Então, precisamos colocar na balança, querido, da palavra de Deus, dos valores que estão sendo transmitidos para os nossos filhos e para a nossa família. Coloque na balança. Quais são os valores que você está vivendo, que você está transmitindo? Efésios 2:10 fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor nos preparou, nos forjou para praticarmos boas obras. Não foi para o pecado que Deus te fez, não. Amém? Diga assim: não foi para o pecado que eu fui feito, mas para boas obras em Deus. Amém? Então, agora, o terceiro e último ponto é direção. Direção. Deus deu à humanidade um propósito de vida. Isso nos fala de direção. Deus te fez, te deu uma identidade, mas Ele aponta o caminho. Mas Ele te dá uma direção para onde você vai. Ele não te deixou ao léu no mundo, não. Ele te aponta uma direção. Você pai, você mãe, você tio, você responsável, você jovem, tem uma direção. Tem uma direção para você. Deus nos criou à sua semelhança. Temos que viver a eternidade com Ele. Eclesiastes 3:11, eu amo esse versículo. Olha isso. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Deus colocou a eternidade no nosso coração. O que isso quer dizer? Que Deus nos criou para passarmos a eternidade com Ele. Isso não é maravilhoso? Aleluia! Nós não fomos criados só para esse mundo aqui. Nós fomos criados para viver a eternidade com Ele. Ele já colocou isso no nosso coração. E nós temos o desejo de Deus. Nós queremos a pessoa de Deus. Nós queremos o Espírito Santo de Deus. Porque está no nosso DNA. Nós fomos formados para isso. Para sermos uma família com Deus. Nós não fomos criados para o inferno. Quando Deus nos criou, nem o inferno existia. Nós fomos criados para ser uma família com Ele. Nós não fomos criados para o inferno. E no seu coração, Ele pulsa pela eternidade com Deus. Aleluia! Quantos declaram isso para a sua vida? Diga glória a Deus. Precisamos dar direção para os nossos filhos e para a nossa família. Assim como Abraão e Sara, eles deram uma direção bem clara para os seus filhos, também nós precisamos ter direção. Salmos 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Isso que tem que ser dentro da nossa casa. Senhor, tu és a lâmpada para os nossos pés, para a nossa caminhada. Tu és a luz para a nossa família. Amém? Então, precisamos dar direção para a nossa família. Isso é uma tarefa desafiadora, não é verdade? É uma tarefa desafiadora. Nós precisamos orar. Nós precisamos confiar em Deus. Orar, confiar em Deus. Mas também nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Ouvir a sua voz e a sua direção. Assim como Obed-Edom buscaram a presença de Deus para a sua casa. Assim você tem que fazer. Chamar a presença de Deus para a sua casa. Trazer a presença de Deus. Não aceite nada menos do que as promessas de Deus se cumprindo na sua família. Não aceite desgraça na sua família. Não aceite derrota na sua família. Não aceite mediocridade na sua família. Aceite as promessas de Deus.
Você sabe quais são as promessas de Deus para a sua família? Busque as promessas de Deus e traga a existência, verbalize, traga a existência para a sua casa. Então, vamos declarar. Fique de pé para encerrar, que o meu tempo já acabou. Nós vamos fazer umas declarações agora. Amém? Mulher fala muito, tempo esgotado. Até o celular já disparou aqui. Então, declare comigo em fé, em alta voz. Declare assim: eu escolho a presença de Deus para a minha família. Eu declaro que a minha família tem uma identidade divina. Eu declaro que a minha família tem valores espirituais. Eu declaro que para sempre vamos andar na luz, na direção perfeita da vontade de Deus. Amém. É isso que eu declaro para a sua família. Uma família que vai andar na luz, vai saber quem eu sou, quem nós somos, vai andar nos princípios de Deus e vai andar na direção para onde Deus nos chamou para andar. Amém? Ninguém vai andar em círculo. Nós vamos andar na direção do cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você agora.